Opa, meu povo curioso, tudo em riba, Rubinho na área. E hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num lugar que de tão grande e misterioso faz a minha chácara parecer um canteiro de girassol. A Amazônia! Essa floresta que é o pulmão do mundo, mas que eu desconfio que é também o baú de segredos que ninguém quer abrir. Ou melhor, que ninguém consegue abrir. Pensa numa floresta tão funda, tão antiga, que até os mosquitos de lá têm árvore genealógica mais comprida que a fila da prefeitura. Um lugar onde a Enca Pintada faz o seu treino funcional. A sucuri gigante tira um cochilo de 8 metros e o jaqueraco, esse daí, nem precisa de despertador, já acorda com fome. E no meio disso tudo, tem segredos que fazem a gente coçar a cabeça e pensar: será que os Etes fizeram uma escala aqui? Então, já vai pegando o seu café coado, senta que lá vem história e se prepara, que hoje a gente vai desvendar os segredos mais proibidos e mal contados dessa maravilha que é a Amazônia. E ó, antes que você comece a imaginar o Curupira jogando peteca com o Saci, já clica nesse botão de gostei aí, deixa o like da curiosidade pra fortalecer o Rubinho aqui. Deixou? Se inscreveu no canal? Então, segura a batata que lá vamos nós. O primeiro lugar que a gente vai dar uma espiadinha é o tal do Vale do Javari. Pra quem não sabe, o Vale do Javari fica lá no canto mais oeste da Amazônia, tão isolado que a internet de lá deve ser via telégrafo de fumaça. É uma das áreas mais protegidas do mundo. E não é por causa de cerco alarme, não. É porque a natureza lá caprichou na portaria. E que o tempo do proibido nesse lugar, Rubinho? Meu amigo, lá tem tribo que nunca viu um celular na vida. São uns 20 grupos isolados, confirmados pela FUNAI. 20 é mais gente que no meu churrasco de domingo. E eles vivem lá, do jeito que os antepassados viviam, caçando, pescando, colhendo, tudo na santa paz do Senhor e da mata. Eles escolheram viver assim, sabe? Muitos coitados se isolaram porque no passado sofreram horrores com invasor, doença, exploração. É tipo um não perturbe natural, mas com flecha e zarabatana. Pra eles, esse isolamento não é só uma escolha, é uma questão de vida ou morte, de sobrevivência mesmo. Dizem que essas tribos são as verdadeiras guardiãs da floresta, uma espécie de segurança particular. E se alguém resolver cruzar o limite deles, meu amigo, a conversa é mais curta que perna de cobra. Já teve garimpeiro que tomou flechada na canela, barco que foi atacado. É que nem o meu cachorro quando alguém chega perto da ração dele. A mata e o povo lá, eles protegem o que é deles com unhas e dentes. E essa gente que vive lá isolada, sem saber o que é um shopping center ou um aplicativo de delivery, sofre com a invasão de garimpeiro ilegal. Pescador sem noção, madeireiro que não respeita nada, é um risco pra mata, pra tribo e pra quem tenta proteger. É gente que vive sem saber como funciona o mundo afora. Igual muita gente que ainda não conhece a importância de proteger nosso meio ambiente. Fala sério, um conhecimento assim é pra compartilhar, né? Então já aproveita e compartilha esse vídeo com mais alguém pra gente ir desvendando mais dessas curiosidades amazônicas. Mas não é só de tribo isolada que vive a Amazônia, não. Lá também tem umas cidades perdidas que fazem a gente duvidar da história que aprendeu na escola. A mais famosa de todas é a tal da cidade perdida de Z. É lenda, mas é uma lenda com um fundo de mistério real que faz a gente arrepiar o osso do fêmur. A história conta que em 1925, um explorador britânico, o Percy Fawcett, sumiu dentro da Amazônia. E ele não tava procurando Pokémon, não! Ele tava numa missão de vida, buscando essa tal cidade Z, uma civilização perdida, que ele jurava que estava escondida lá no meio do matagal. E o cara não era um maluco jogando conversa fora não, viu? Ele era respeitado, experiente, já tinha feito umas expedições por lá, mas o que ele encontrou, isso ninguém sabe. Ele foi com um filho, cheio de expectativa, e os dois nunca mais voltaram. Sumiram, virou um dos maiores mistérios da exploração mundial. É tipo quando a gente perde a meia na máquina de lavar, só que milhões de vezes maiores, sem vestígio nenhum, nem dele, nem da tal cidade. Depois dele, um monte de gente tentou ir atrás, fazer expedição, pra tentar achar alguma coisa, e também sumiram. É um mistério que engole gente, meu irmão. Mas Rubinho aqui pensa, será que não é a floresta que não quer que a gente ache? Tipo, aqui é meu, vaza! Muita gente acredita nessas cidades perdidas, porque na real, já existiram grandes civilizações por ali no passado, com ruas, estruturas bonitas, agricultura que dava inveja, a floresta só tomou de volta, sabe? Go you Tudo. Então, existiu coisa ali. Sim! Agora, se tem a ver com a lendária cidade Z,
cheia de ouro, tecnologia avançada e uns segredos que fariam o Indiana Jones chorar de inveja. Aí a gente não sabe, né? O que sabemos é que é um mistério tão grande quanto a conta do cartão depois do Natal. E por falar em mistério, tem outra coisa que muita gente da Amazônia acredita fielmente e que faz os cabelos da nuca ficarem em pé. Os protetores invisíveis da floresta, os encantados. Não estamos falando de tribo, não. Estamos falando de, sei lá, uns seres, umas entidades. Para muitos povos indígenas, a floresta tem uma vida própria. E esses encantados podem aparecer como sombras. Animais que nunca se viu igual. Uns olhos brilhando no meio da mata que te dão um frio na espinha. Um negócio meio espiritual, místico. Quase um poltergeist do mato. E não é só os indígenas que respeitam esses seres da mata, não. Até exploradores com a barba na régua já juraram de pé junto que viram umas coisas estranhas por lá. É por isso que muitos dizem que a selva não é só um amontoado de árvores. Ela é viva e tem seus guardiões. E aí, você é curioso de plantão? Já viu algo misterioso na vida? Já ouviu um barulho que não soube de onde veio? Acredita nessas coisas? Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente trocar uma ideia. Mas só se for corajoso pra contar. Agora, que a floresta é um ser vivo, todo mundo sabe, né? Até porque as plantas e as bichos são tudo criatura de Deus. Mas você sabia que tem uma lenda lá na Amazônia que diz que a floresta anda e que o solo fala? Rubinho aqui ficou de boca aberta quando ouviu isso. Ou os cientistas, com seus óculos e caderninhos, já comprovaram que em algumas áreas da mata a coisa migra mesmo. O solo muda, a vegetação se espalha, umas trilhas que você jurava que tava lá, samindunata. Até a água dos rios muda o percurso. É como se a floresta, além de viva, tivesse uma vontade própria, sabe? Tipo, hoje eu quero ficar pra cá. Esse caminho aqui tá muito batido, vou fechar ele. Ribeirinhos, indígenas e mateiros mais antigos juram de pé junto que as trilhas somem do nada. Que o jipe pifa, a bússola gira sozinha. É para testar a sanidade de qualquer um. Dizem que a floresta muda os caminhos de propósito, meio que querendo dar um pé na bunda de quem não é bem-vindo. Ou ela manda embora, ou ela prende na floresta. É a tal da selva viva, meu chapa. E tem mais. Lá no Rio Trombetas, o povo fala de uns barulhos que vêm do chão, um som grave, misterioso, que ninguém sabe de onde brota. Chamam de o solo, que fala, é um som que não parece com bicho nenhum nem com vento, um negócio diferente, que aparece do nada e some do nada. Os cientistas, coitados, ficam lá com seus equipamentos tentando explicar. Cavernas que dão eco, movimento sísmico, árvore balançando, mas até hoje é tudo um grande mistério. A floresta, essa danada, não entrega todos os segredos de bandeja. É que nem a minha sogra, guarda tudo a 7 chaves, falando em coisas que te deixam de queixo caído. Já pensou em encontrar um monstro no Rio Solimões? Não tô falando do seu vizinho rabugento, estou falando de um bicho de verdade, ou talvez de lenda. Imagina você num barquinho de madeira, no meio dos Solimões, sozinho, tudo quietinho, água parada que nem lagoa de sítio em dia de sol. Aí do nada vem um movimento estranho. Algo passa debaixo do seu barco e quase se vira. Quando você se recompõe, levanta o olho e vê uma cobra gigantesca, meu Deus do céu. Muitos pescadores já passaram por isso, meu amigo. Algumas são daquelas histórias de pescador que a gente dá risada, mas outras são de gelar a alma. Dizem até que tem pescador que nunca mais voltou pra casa depois de um encontro desses. É que lá tem umas sucures tão grandes que fariam até a medusa sair correndo. Cobras de 8 metros, com um corpo mais grosso que um pneu de trator. É uma tora que se arrasta na água. Uns que viram juram que era sucuri, mas outros, com os olhos arregalados, dizem que não era só uma cobra, não. Era o boitatá. O boitatá, a lendária serpente de fogo. Esse seria um antigo protetor da floresta. Um espírito de uma cascavel gigante com olhos de brasa que protege a mata de quem não presta e queima os invasores. Tem ribeirinho que diz que estava lá no rio, viu o barco chacoalhar, mas não encontrou nada de cobra. Aí fica a dúvida, sucuri de ré ou o boitatá querendo dar um susto pro caboclo não voltar mais? Mistério. E pra quem acha que a Amazônia é só mato e bicho, segura essa! Lá em Roraima tem um lugar chamado Pedra Pintada, um sítio arqueológico que faz a gente viajar no tempo. Tem umas pinturas rupestres lá, que são mais antigas que a conta de luz da minha avó, de milhares de anos. Mas o lugar não é só história e arte pré-histórica não, meu amigo. É rodeado de umas lendas cabeludas. Dizem que algumas pedras dali são amaldiçoadas. É isso mesmo, amaldiçoadas! O povo fala que quem toca nessas pedras tem
visão estranha, uns pesadelos que fazem a gente acordar no meio da noite gritando, fica doente, ou então atrai um azar lazarento, daqueles que faz tudo dar errado até pra coçar a orelha. Então se um dia você for lá, não vai tocar nessas pedras não, viu? Que lá onde a sorte é sempre bem-vinda. Não queremos azar não. Os moradores de lá, que são os mais entendidos do assunto, até evitam ir perto do local à noite, porque acreditam que ali rondam umas coisas sobrenaturais. E tem gente que jura que tocou na pedra e ficou amaldiçoado, vendo espírito e umas coisas esquisitas no meio da floresta. Eu, Rubinho, sou curioso, mas não sou burro não. Na pedra amaldiçoada, eu não encosto nem com vara de pescar. E pra fechar com chave de ouro, e com um baque que vai te chacoalhar a mente de vez, você sabia que a Amazônia já teve dinossauros? É isso mesmo, não tô falando da minha tia que anda meio desengonçada. Tô falando de bicho grande, pescoçudo, que fazia a terra tremer. Dinossauros já caminharam por onde hoje é a nossa grandiosa floresta amazônica. Eles eram chamados de Amazonsauros, os dinossauros da Amazônia. Eram do tipo saurópode, com aquele pescoção comprido que nem girafa esticada. E Amazonsauro significa lagarto da Amazônia, claro, porque a criatividade às vezes tira umas férias, né? Eles viviam lá no período Cretáceo, antes mesmo do meu bisavô nascer. E em 2025, não, peraí, é 2005, desculpa, o Rubinho aqui errou a data. Em 2005, encontraram pegadas fossilizadas por lá. Um dos registros mais importantes da paleontologia amazônica. E assim, né, gente, não é que hoje, a floresta sendo gigantesca do jeito que é, exista dinossauro escondido por lá esperando para tomar um açaí. Pelo menos eu nunca vi. Mas o fato é que muito provavelmente, no passado bem distante, esses gigantescos animais andaram e pisaram por ali, vivendo suas vidas de dinossauro. É um mundo dentro do nosso mundo, da arqueologia ao folclore, da ciência ao mistério. A Amazônia é um lugar fascinante, que guarda segredos que fazem a gente pensar. O que mais tem lá que a gente nem sonha? E aí, meu povo curioso, qual desses segredos da Amazônia te deixou mais boquiaberto que peixe fora d'água? Qual que remexeu mais com a sua cuca? Comenta aqui embaixo pra gente saber a sua opinião. E aí, curioso de plantão, curtiu essa viagem pelos mistérios da Amazônia? Então já desce o like, manda nos comentários o fato que mais te deixou de queixo caído e se inscreve para não perder as loucuras curiosas do Rubinho! Bora descobrir o mundo juntos!